maior parque da Disney no mundo. Meu Deus, cara, Poxa. a gente nunca pegou um parque da Disney assim. Agora a gente tá quase completando a meta Ai, de que conhecer todos os lindo. parques. Só tem uma Disney. palavra, decepção. Decepção? Ah, Como assim? olá, pessoas que tem sonho de ir pra Disneylândia, e aí? E quem tem sonho de ir pra China também, né? Aí você une o útil ao agradável, vai pro maior parque de Disney do mundo, aonde? Na China! China. Vem com a gente! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mais Muito parque obrigado. na China. Estamos na Disneyland Xangai. Foi o principal motivo pra gente vir até Xangai. É. A gente tem aí o objetivo de conhecer todas as Disneys do mundo, a gente ia começar o vídeo lá dentro, mas a gente era obrigado a falar de uma das principais diferenças que a gente percebeu logo de cara. A parte do estacionamento, ela é meio bagunçada, tem muita gente e tem muito vendedor ambulante Tá na China, né? dentro da Disney. Não é dentro da parte, né, depois de passar o ingresso e tal, mas no estacionamento tem um monte de vendedor ambulante. Aqui fica a parte de estacionamento de ônibus, aqui é a parte dos carros que tá A turma querendo relativamente ganhar dinheiro, ok. né? E aí naquela parte lá, que é onde tem o drop-off, onde os motoristas de aplicativo deixam a galera, tem várias pessoas vendendo coisas. Show! Pra quem tá de férias, né, assim, que principalmente as férias no meio de ano, né? Aí você ir pra um parque de diversão é uma ótima opção. Já aproveita para se divertir, para fazer um turismo no lugar dessa região da China aí. Isso mesmo. Se você tá em casa também de bobeira, foi. Acompanhe Eu o parque junto com a gente. Vamos subindo, escada rolante. E olha, pra ser bem honesto, nem sei se vocês conseguiram ouvir o que a gente tava falando antes, porque tava uma barulheira, eu nunca ouvi um alto-falante tão alto assim, né? A entrada Ah, meu mais filho, é avançada parque de até agora, diversão. A gente nem chegou na entrada do parque mesmo. Mas olha só, tá muito alto. No brinquedo eles não colocam essa altura. Vocês podem esperar. Aí Tu nem entrou? ele tá vendendo arroz, feijão. Ah, Olha o Pato Donald ali, ó, lá do outro lado. que ó. bonitinho. Ótimo, vamos seguir. Uma coisa que a gente percebe aqui na China é que as pessoas esperam estar na entrada do negócio, ou seja, na catraca do metrô, seja quando vai num museu, ou aqui no parque. Tá exatamente na entrada, pra daí começar a procurar aquilo que ela precisa. E aí, com isso, começa a criar uma aglomeração. Galera, aquela imagem ali do passaporte é porque eu vou dar uma informação para vocês. Todo mundo que vai viajar do Brasil para outro país, principalmente lá na China, se você não tiver com passaporte, você não faz nada. Você não faz nada, nada mesmo. Nem anda no parque de diversão, tu não anda nem de elevador. Começo de conversa. É a sua identidade, né? É. Sabe? Na Nenhum porta ponto de turístico entrada você e frequenta. tal. Aqui é bem espaçoso, mas mesmo assim, tinham vários bolinhos de pessoas ali atrapalhando, você tem que ficar meio que contornando tudo. Como a gente mostrou pra Fantasiado. vocês em outros vídeos, Tá acontece apoiando? bastante isso em estações, né? A galera, quando tá saindo, por exemplo, de um trem, de uma cidade pra outra, assim, e aí vai entrar na estação de metrô, alguma coisa, aí o pessoal todo se aglomera na frente ali pra baixar os aplicativos e tal. E realmente acho que o parque vai estar tranquilo, meu porque tem só Deus. dois lados aqui, tem duas entradas, tem uma desse lado e uma do lado de lá, e só desse lado. A China é um pouco parecido com o Brasil nesse contexto aí, viu? No Brasil, quando chega um metrô, um ônibus, é só se quem puder. Não tem esse negócio, não. Ah, porque é país populoso, é assim mesmo. Eu não sei qual o Brasil que ele tava vivendo, viu? Porque eu sei que o meu é... tem que ter o mais forte quando chega o ônibus. Tá perto. Então, aparentemente, não tem tanta gente assim, o que é bom, porque daí a gente não vai pegar tanta fila. Só que não ter tanta gente assim não quer dizer ser um parque tranquilo. Esse é o maior parque da Disney no mundo. Vocês percebem que tem uma constância aí, né? A gente falou a mesma coisa no Universal. O parque é gigantesco. Inclusive, recomendam aí você fazer pelo menos 2 dias de parque ou 3, se você tiver disponibilidade. A gente só tem um dia, então nós vamos priorizar as atrações diferentes daqui. Porque assim, mesmo falando em não tão movimentado, se tratando de China, a gente teve muita sorte no Universal. Aqui eu tenho a certeza que não vai ser tão tranquilo assim de pegar 5 minutos de fila. Até pela entrada, olha só, o parque já abriu tem 1 hora e ainda tá. Ela disse que não vai ser tão tranquilo assim pegar 5 minutos de fila. O rapaz falou agorinha que não tem tanta gente assim. Então, se não tem tanta gente, vai ser de boa, pô. Não é um... Tem uma quantidade de pessoas legal, mas não tá uma multidão, uma coisa que você fila quilométrica. Ela tá andando de boa aí no corredor. E 5 minutinhos não é nada. Eu espero 10 minutos pro ônibus chegar. 10 não, né? 20. Meu pai. Bem cheio de gente na fila de entrada.
Pra mim tá tranquilo isso aí. Eu acho que tá vazio. No banco da Caixa Econômica, a gente espera mais Isso é de uma coisa meia que eu hora. sei, incrível e revolucionária, que eu aprendi num parque da Disney. Na verdade foi na Universal, né? Quando você vai passar por um scanner desses, não de aeroporto, claro, e você tá usando um relógio inteligente, assim, um smartwatch, na hora de passar você faz isso aqui, ó. Aí você não apita e não precisa passar pelo scanner manual, sabe? Pra ver de onde é que tá vindo o apito. É uma coisa idiota, se você for ver, mas facilita tanto pra quem tá passando pelo scanner, que não precisa parar ali e tal, e também não precisa tirar o relógio, como também pra quem tá ali trabalhando, que agiliza um pouco. Ó, eu já vou discordar um pouco. Eu não vejo como algo idiota, como ela falou, não é só uma informação a mais para não estar atrapalhando tanto ali, porque você não tá com nada ilegal teoricamente, né? Você não tá com medo de o raio-x apitar ali. É só para uma informação, Agilizar o processo. é só para agilizar, minha gente. Aí você vai lá, tá bem tranquilo, de boa. E esses smartwatch, assim, você quiser, você pode encontrar na Shopee, né? Que a gente tem aí no nosso link da Shopee. Tu entra lá, a gente pode deixar aqui para vocês. Lá tem diversos modelos de smartwatch. E até você usar para treinar, né? Batimento cardíaco, tudo bem baratinho. Divide em 10 vezes sem juros. Mete pelo cartão. Isso aí. Sucesso. Ó, o passaporte na mão, de novo, tá vendo? Não, só o passaporte. Isso na China é realmente impressionante. Pra tudo, passagem de trem, parque, o que for fazer, só ter passaporte. Segurança. E finalmente chegamos na Disneyland Xangai. A Disney Olha, o tem castelo. essa característica de ter o desenho com as flores aqui e a estação de O trem. Mickey é o e principal, tal. Aí né? você pode perguntar assim, não é tudo muito igual? Não acaba ficando sem graça quando você entra no parque assim e visitar os parques e voltar nos parques e tal? Não. É sempre mágico. Eu continuo ficando emocionada, eu continuo ficando sem palavras na hora que a gente entra. E agora que é Natal, então tem pinheiro. Ah, não, deve ser muito legal. Não tem isso, não. Até porque eles estão fazendo um tour de parque da Disney pelo mundo, né? Então, ou seja, cada parque tem uma atmosfera diferente, as pessoas diferentes, o lugar é diferente, né? Aí eu acho que realmente é legal. Agora, queria eu. Mas a gente tá junto com eles aqui. Vamos embora. Naturais aqui na frente, decorados. E assim, eu entendo que algumas pessoas não tenham muita vontade de conhecer a Disney, sabe? Não é um sonho. Mas eu acho que quando a pessoa vem pra cá, cara, é impossível não se encantar com isso, entendeu? É que não tem vontade. Casos muito próximos de nós. Casos de família. Nas nossas famílias, que não tinham muita vontade de vir pra Disney e tal, e que agora ficam com vontade de voltar, exatamente por causa dessa magia. Eu sempre tive essa vontade, eu fui conhecer pela primeira vez a Disney, eu tinha 29 anos, eu também, quando a gente foi pela primeira vez, e agora a gente tá vendo? É sempre emocionante. Agora a gente tá quase completando. Vontade não me falta, só me falta meio glamour. Eu acredito que, poxa, pelo menos aqui, velho, onde a gente mora, aqui eu acho que Brasil, muita gente tem vontade. Muita gente é o sonho. Desde pequeno eu sempre tive sonho de conhecer a Disney, né? Só não tinha dinheiro, nem tenho, né? Pode ser a Disney de qualquer canto, meu filho. Sendo Disney. Tamo lá. Conhecer o Mickey. Pateta! A meta de conhecer todos os parques é uma coisa incrível, assim. Acabei de mostrar pro Léo não, conhecer que todos quando é eu um tava sonho. olhando as filas, a fila do Tron, que é a montanha-russa que em Orlando a gente teve que fazer todo o esquema pra conseguir entrar na fila virtual e tal. Complexo. Acordar de manhã cedo e tentar e não dar certo, tentar de novo à tarde e tal. Aqui tá falando em 10 minutos de fila. E sabe qual é a maior fila do parque agora? Com 240 minutos. Ver os amigos de Linabel, que é um personagem que faz muito sucesso aqui na Ásia, que são ursinhos e tal. Então, tipo assim, é muito diferente. Eu acho que por essa experiência, pra quem gosta de brinquedos, assim, acaba valendo muito a pena. Vale. Principalmente brinquedos mais radicais, né? Aqui na frente tem umas estátuas como se fossem estátuas de gelo da Frozen. verdade. Porque é inverno, né? Cara, e essa entrada aqui é sempre surpreendente. É muito bonito. Parece que você tá assistindo um filme, você tá aqui dentro legal é de que um a gente consegue filme. ver várias coisas escritas em chinês, né? Então normalmente a gente vê tudo
É isso mesmo, parece que você tá dentro de um filme, né? Um festival. Não tem esse filme de Natal, né? Que passa, né? Na televisão, pronto. Parece que você embarcou dentro dessa viagem aí. Tudo em inglês, independente de onde a gente tá, nos parques. E aqui não, aqui a gente acaba vendo essa mistura, né? E aqui a gente consegue perceber essa questão das filas que a gente fala, né? O pessoal tá fazendo as filas aqui pra tirar foto com um personagem. É um coelhinho da Páscoa, parece. É dessa turma da Linabel. Aí tem alguns, ó, ali tem outros. E aí pra tirar foto com ela é uma fila gigantesca. Ah, entendi, ali tem outros, né? E como eu falei, o som, assim, uma música maravilhosa. Pra gente é complexo, porque daí, né? A gente precisa picotar A gente pra não precisa pegar direitos picotar. autorais no É, vídeo. mas a Disney tem sempre esse ar muito mágico, assim, é muito legal. Agora tem parque da Disney no mundo todo, né? Será que tem aqui no Brasil? Eu nunca escutei falar. Nunca ouvi falar. Porque assim, alguém sabe aí, de alguém de vocês aí sabe se tem algum parque aqui no Brasil? Eu conheço só o Beto Carreiro Beto hoje. Carreiro, né? Mas se tem algum parque temático assim parecido da Disney, bota aí no comentário aí pra gente. Nunca Tira a nossa ouvi dúvida. falar. Também não. Ele tem no mundo todo, né? Da Bela Da Adormecida. Cinderela. Não é aquele lugar que passa na Disney, aquela da abertura, né, do filme, né? Não é da Ele vai- Cinderela, Olha, aqui não. tem Ali eu não mais sei. Sei lá. vários outros personagens de gelo. Pato Donald, tem o Mickey no meio e a Minnie. E aqui, ó, a gente consegue perceber essa questão que a gente comentou de não ter muita gente no parque. Tem muito personagem pra tirar foto. E aí é nesses lugares que tem as filas. Então pra tem a nós galera. tá ótimo. E aí eu não sei se é uma questão de época do ano, que aí não tá tão movimentado os parques. A gente viu isso na Universal também, né? Tem um Olha, segredo verdade. que, assim, se você tem flexibilidade, escolha sempre os dias que tem menos movimento. Isso é meio É porque eu acho que nas férias, né, feito esse período agora de férias, aí eu acredito que dá mais pessoas, né? Talvez no período que eles foram não foi um período de férias. Férias mesmo. Né? Aí quem gosta de fazer viagem, vlogs, essas coisas, vão mais no período realmente que as crianças estão em casa, aí reúne toda a família e faz uma viagem para curtir. óbvio. E geralmente são os dias durante a semana. Só que aqui na Disney, a segunda-feira também é muito movimentada. A princípio a gente vinha na segunda, então a gente mudou a nossa programação pra vir na quarta-feira. Amanhã a gente já tá indo embora, na quinta-feira, mas mesmo assim, a gente achou que valia a pena mudar pra gente. Eu quero pegar ver um algum pouco. brinquedo, Porque, alguma. assim, a China é Alguma super coisa. popular. Será que eles vão Muita gente mostrar em ou todos vão os ficar lugares só o tempo todo? Pra gente passeando? conseguir aproveitar os parques, a gente precisa escolher os melhores dias. Agora, eu tô impressionado com a quantidade de gente caminhando aqui. Meu Deus, cara, acho que a gente nunca pegou um parque da Disney assim. Tá Na bem Califórnia, a gente vazio. foi nessa época de Natal também. Tava lindo o parque e tal, só que era muita gente. Era lotado todos os brinquedos. A gente foi na mansão mal assombrada e aí a gente fazia questão de ir naquele brinquedo porque muda na época de Natal, mas a fila era coisa de 2 Oh, horas, Jack. assim, sabe? Tem vídeo aqui no canal. Tem. Se você gosta de parques, se você tá assistindo esse vídeo porque você gosta de parques, tem uma playlist aqui chamada Parques pelo Mundo. Tem Gostamos. vários parques da Disney, da Universal e alguns outros também. E assim, como a gente mostrou pra vocês que a fila do Tron tá com 10 minutos, o que a gente vai fazer primeiro? Tron! Mas aqui é Área. muito mais impactante É do uma que nos Estados área Unidos. inteira, Eita. sabe? Super espalhada, assim. É uma Disney bem espalhada. Aham. Agora vai começar a brincadeira a ficar boa, né? Aquilo é tipo uma montanha russa, né? É o Tron. Vai-se embora todo mundo na Não tá montanha tão russa. assustador assim, não. Tá bem Não, leve. agora o negócio tá bom, o negócio agora é diversão. Então, as áreas cênicas, os Imagineers conseguem trabalhar muito mais coisa, tem que trabalhar muito mais coisa e aí acaba criando muito mais impacto. Tem um outro brinquedo aqui que é como se fosse um elefantinho, sabe? Mais infantil, mas com essa temática. E aí pra cá é a montanha-russa que Ah, tem lá que em Orlando, legal. mas ela começou aqui. Na de Orlando, a gente passa por uma área do parque e aí a montanha-russa meio que fica no final, assim. Então a gente não vê tão aberto, sabe? Então a vista daqui é muito massa. Aqui tem um passe pago, Disney Premier Access, pra você acessar com antecedência as atrações. Não precisa esperar na fila. Mas aqui, inclusive, tá dizendo que não é necessário hoje porque são 10 minutos. Cara, e se você não sabe, Tron é um filme... No caso, ali aquela máquina você pagaria um valor a mais e nunca, como é o nome? Furaria a fila, né? Tipo, você poderia comprar antecipado, né? A hora pra poder entrar ali, pra passar na frente, né? Entendi. Eu pensei que era pra pagar pra furar a fila. Muito
antigo, acho que da década de 70, 80. Tinha uma vibe muito futurista pra época, até bem esquisito o filme, acho que pra muita gente. Mas o filme atual é surpreendente, é muito bom. E o brinquedo faz jus ao filme. E aí o legal é que tem as motos como a gente vê nos filmes mesmo. Então a gente vai sentado como se estivesse na moto mesmo, sabe? É uma montanha-russa bem diferente do que legal! Agora, se você tiver a oportunidade, vem durante o dia no brinquedo, mas tenta vir durante a noite, porque à noite isso aqui tudo fica iluminado. E a montanha-russa, né, as motos ali ficam iluminadas também como no filme. Durante o dia a gente não consegue ver muito bem isso. Então, se tiver a oportunidade de fazer nesses dois horários, ou se puder escolher só um, tenta fazer mais pro final do dia, que eu acho que fica muito mais parecido com o filme mesmo, sabe? Eu não conhecia o filme Tron. Eu achei interessante, tipo assim, uma montanha-russa que você fica montado, feito uma moto, né? Você não fica sentado, né? Muito interessante. Aí, assim, eu vou até dar uma olhada depois no filme pra ver como é que é, pra ter essa experiência, né? Pra ver se o filme que inspirou um brinquedo, né? Deve ser legal. Olha. A gente pediu pra ir na primeira. Normalmente não dá pra fazer isso nos brinquedos da Disney, mas aqui a galera deixou. Então... Não, mas no Tron a gente conseguiu também, né? A gente pediu também e tinha uma fila específica. E aí tem inclusive uma fila maior aqui, ó. Meu... Todo mundo na motinha. Agora eu senti que é radical. Todo mundo na motinha. Não, aí também é radical. Cara, essa montanha-russa é muito legal, principalmente pela posição que anda assim no carrinho. Mas ela é mais de boa aqui, como a gente tem falado nos parques da Ásia. Ela mistura uma parte na área externa, que é essa aqui que a gente consegue filmar, e tem uma parte interna no escuro, com muita luz neon assim e tal. Então é uma experiência bem diferente. E essa posição que você fica ali e tal, se você tiver a oportunidade de ir no primeiro carrinho, faz muita diferença. Porque aí não tem nada na tua frente, você tá ali em cima da moto, você vê tudo, é muito massa. E aqui não tem locker. Na verdade tem lockers aqui fora, mas não estão sendo usados. Você chega no carrinho e aí você deixa a mochila dentro de um cesto e eles levam pro lugar da saída. A gente acabou pedindo pra ficar no primeiro carrinho, então a gente foi passado pra próxima rodada, eles tiraram do cesto que tava a mochila e colocaram pro próximo pra gente poder pegar. O Tron aqui é patrocinado pela Chevrolet, então tem várias coisas interativas aqui. Legal. Agora, uma coisa que eu queria saber, quanto foi o preço do ingresso pra eles entrarem aí, que eles não falaram no começo, né? Não falou, não. Agora, assim, eu acho que eu não tinha coragem de ir, não. Eu imaginei que fosse tipo a montanha-russa do modo tradicional, aquela cadeirinha e tal, que grava assim, mas ali você fica como se estivesse em cima de uma moto. Mas ali tava baixinho, tava fraquinho. Não tava fraquinho pra tu, porque eu tenho medo. Eu não iria, não. Você iria? Deixa aí. Quem é que se garante? Olha isso aí. Esse carro é o carro da Chevrolet. Ali é os jogos, né? De videogame. Eita, deixa eu ir na essa é uma nave. área mais Sair daqui da área do Tron, já na parte de baixo tem o brinquedo do Buzz. Como a fila é muito grande, a gente vai aproveitar pra fazer agora. Pensa só. 5 minutos de fila, cara. É muito tempo. Muito cara, tempo. Eu não deixo de ficar abismado com esses tempos das filas aqui. Assim. Eles estão achando 5 minutos muito tempo. Não tinha ninguém na fila. Peraí. 5 minutos é pouco tempo demais. Vocês queriam que 1 minuto era? Não, se ela chegar e já ir logo. Ai, nem pra comprar pão na padaria é só 5 minutos. Não, você espera. Nem você fazer um pix. É isso. Uma pistolinha de videogame. Você vai passeando por dentro no carrinho e você vai atirando nos alvos. Esse brinquedo aqui tem em outros parques, mas é meio que uma versão evoluída, assim. Ele é bem melhor. Melhorada do que tem o brinquedo do Buzz no Magic Kingdom. Você tem uma arminha de laser, assim, e aí você tem que ficar acertando os alvos. Mas aqui é muito melhor. Ele vai passando por um ambiente bem escuro, assim, é muito legal. E obviamente a gente sai na lojinha, né? Cara, e aqui eles gostam muito de um personagem específico do Toy Story, que é esse ursinho aqui, ó, que tem cheiro de morango. E uma coisa bem importante de falar, eu ganhei.
A Fábio ganhou. Eu comecei a tentar atirar pouco, mas tentar acertar. E aí não deu muito certo. Mas o meu problema nesses brinquedos é exatamente esse. Eu fico tentando acertar certinho e aí geralmente eu perco por isso. É que tava tão bom de mirar que eu fiquei assim, eu vou tentar acertar mais e atirar menos. Mas eu gostei muito desse brinquedo. Normalmente, eu prefiro o outro do Toy Story, que é aquele da arminha que a gente puxa, sabe? Que é uma bolinha assim, e aí tu vai atirando argola, tem hora que tu atira flechinha e tal. O outro do Buzz eu normalmente não gosto, mas esse aqui eu achei muito legal. Porque funciona muito bem, né? A mira funciona muito bem. Exato. Sente. Aí você desperta, né, a criança que tá dentro de você, né? Quem é criança tá beleza, vai ser uma mil maravilha, né? Você de férias, você vai lá, solta um menino aí no parque de diversão, oxe, top demais. Mas a gente, né, no caso, adulto, oxe, você desperta a criança de novo, se diverte igual uma criança. Tem na arminha quando tu acerta o alvo, é bem legal. É que eu tô vendo pouca criança, tem mais adulto, né? Mais adulto, é A gente entrou verdade. aqui na área de Legal pra Toy falar Story, de Toy porque Story. o Buzz ele fica na parte intergaláctica, né? E aí a gente entrou aqui na área de Toy Story, que é sempre uma das áreas mais fofinhas do parque. E a gente vai pra um brinquedo que também costuma ter muitas filas, que é a Slink Dog, que é uma montanha russa. E aqui são 10 minutos de fila. Mas, cara, essa área toda é muito nostálgica. Tanto pelo desenho, né? Que eu acho que marcou a nossa infância. Eu escutei Toy alguém Story. falando recentemente que Toy Story não é um desenho pra criança. Não, é um desenho Toy pra adulto. Story é Pra um família filme toda. feito pra adulto chorar. E na verdade o Toy Story, além de... Mas eu acredito que é um filme para a família toda. Se bem que quando eu assisti, o primeiro eu era criança, né? Me marcou muito também. Todos os filmes Toy Story é super top da galáxia. Agora eu tô entendendo a paranoia dela por fila. Tipo, porque ela fez, 10 minutos aqui e tal, não sei o quê. É porque realmente, né, você Quer fica aproveitar. ansioso, né? Aí, assim, 10 minutos não parece ser um tempo muito grande, né? 5 minutos. Mas se você tá ansioso ali para aproveitar, porque tem hora, né, para fechar o parque, aí você, 10 minutos é muito tempo. Quero ir logo, né? Pra essas coisas assim de infância, né? Que quando a gente assistiu era pequeno, eu lembro de The Big Bang Theory, Também. né? Que a Penny recita o tema de Toy Story nos votos de casamento. You've got a friend in me. Is that the song from Toy Story? He loves that movie. I do. Mas olha essa área, cara, é muito bem feito. Legal. É perfeito isso aqui. Aqui no banheiro, tá vendo que... Dos soldadinhos. Os soldadinhos. Essa parte do tema, assim, Meu Deus, de muito 1990. aqui na Ásia como um todo, assim, é muito diferente. Aí, Andy. Os soldadinhos A lá. decoração é tão bonitinha. Não é lá, né? Não, é aqui. É aqui? Que decepção. Decepcionado. Mas isso aí é Só tem uma palavra. É um decepção. Ok, então pela área de Toy Story a gente só vai passear. E Isso é mais pra tirar criancinha, fotos, né, ó? filmar, só isso. é os brinquedos. Realmente essa área de Toy Story é mais infantil, né? Mas dá pra bater umas fotozinhas legais e postar no Instagram, né? Eles estão com o aplicativo na mão, não viram que tinha um limite de idade, não? Mas acho que vai só se desvendando. Vamos embora, vamos brincar. Aí, ó, pra bater foto. Os cavalinhos. Ó, o Woody. Olha o castelo da... Eu ainda não sei qual é essa princesa aí, velho. A área da Alice aqui embaixo. Essa parte Tem da um Rainha de labirinto. Copas, Olha. gente, que coisa mais linda. E aí aqui tem Que coisa linda mesmo. Tem a rainha de copas. E pra aquela parte Essa lá é fica lá. a rainha, né? Assim, né? Rainha Os de detalhes, Copas, tipo, né? as luminárias, tá vendo? Aham. É tudo assim, tão minucioso. Isso é o que impressiona. Me rendi e fui colocar uma térmica por baixo, tanto a calça quanto a blusa, porque tá friozinho. O Léo tá dançando pra esquentar. E a gente ia fazer um Montanha-russa de 7 anões, só que tá 45 minutos de fila. É um absurdo uma fila dessa. Não, pra quê? A gente fica mal acostumado. Não, aí 40 minutos já é uma muito fila mesmo. ótima pros outros parques. Ainda mais pra dos 7 anões, né? Que normalmente também tem Olha. filas enormes. Mas como tem outras atrações Ele me mais lembra um tranquilas, então a gente desenho. vai fazer outras coisas e depois volta aqui. A gente vai agora aproveitar para conhecer uma área que é exclusiva desse parque aqui. Isso sempre acontece, tem áreas e atrações que são exclusivas de determinados parques, e aí essas a gente precisa priorizar para conhecer. Teoricamente, essa é uma área que costuma ter fila também. Sabe o que eu tô sentindo falta?
Porque a gente nunca foi pra Disney. Quando tem vídeo da Disney, sempre tem mais personagens, tem aqueles desfiles, né? É isso que eu tô sentindo falta aí. Eu não sei se é por temporada, né? Que tem aqueles desfiles de todos os personagens da Disney, né? No final todo mundo vai pra aquele castelo e solta fogos. É isso, eu tô sentindo falta disso. Talvez tenha mais na frente, né, do vídeo. Vamos seguir acompanhando para ver se vai ter sim ou não. Inclusive, dizem que é bom logo que você chega, você já vem pra cá. Aqui tem aquele negócio de horário, como na atração do Super Nintendo na Disney no Japão. Porque mesmo com horário agendado, a fila se forma aqui, ó. Acho que nós temos muita sorte. Pelas filas dos brinquedos, a gente percebe que, sei lá, em dias normais, isso aqui fica cheio, entendeu? Acho que a gente precisa gastar nossa sorte nos cassinos em Macau, por exemplo. Não precisando de um cassino, olha só, porque uma sorte assim 2 vezes. O que é isso? Ela tá no carrinho, Parecia que ela tava num patinete andando. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Tem quiosque de pipoca. Pipoca sabor milho de pipoca. Qual é a lógica disso? Essa aqui é a área de Zootopia. Só tem nesse parque, como eu falei antes. Eu não assisti Zootopia. Também não. Eu só sei que são vários bichinhos. Mas é uma área muito fofa. Essa coisa dos bichos acaba deixando tudo muito fofinho. E aí tem várias coisas temáticas, souvenir, tem picolé, tem várias coisinhas assim. E a decoração, sabor. Gente, que coisa mais fofa. E o sabor pipoca. Pipoca sabor milho? Pipoca sabor milho. Ah, que legal! É porque tem vários tipos, né, de pipoca doce, com caramelo, com coisa aí. Pipoca sabor milho. Aí eles pegaram e botaram pipoca. Pronto, tem uma aqui que tem sabor queijo, sabor. Tem várias. Aí nisso ali não, vamos botar pipoca sabor milho. O que é isso? Proibido cavalo? É por causa do coisa do Zootopia. Zootopia era um desenho animado que os bichinhos vivem no zoológico. Ah, tá. Os coelhinhos. Muito fofo. Puppet show. Tem apresentação. E a área realmente é muito bonita, assim, é muito colorida. Meu, pra criança isso aqui é fantástico. Aí essa é a atração principal da área. A gente não sabe o que é, a gente vai fazer. Mentira, a gente não vai fazer. Tá temporariamente fechado. Tá temporariamente fechado. Quem sabe daqui a pouco reabre. Às vezes os brinquedos param pra fazer breves manutenções e tal. Mas ó, tem um ônibus bem maluco aqui. Pra fazer um bom motorhome, né? Motorhome pra pessoas altas. Motorhome pra girafas. Essa é a ideia. Inclusive tem umas girafas ali, ó. Sim. Mas só essa atmosfera, assim, essa atmosfera de muita cor, né, muita luz, essa situação já é uma coisa boa, deixa a pessoa bem alegre, né, bem viva. Olha lá, tem umas comidas bem diferentes, ó. Esse aqui é um sanduíche em formato de cenoura. E pretzels em formato de chifre de gazela. Olha só. E é vendido em par, afinal de contas tem que ser um par de chifres. E ele tem a estação de trem, ó, aí dá pra ver os bichos passando na tela lá. E o trem? E aí, será que ele ia comer? Ele ia comer chifre? Ou ela come o chifre? Quem vai comer aí? Deixem nos comentários. Quem tem cara que comeu o chifre? E aí é onde a gente olha que tá super lotado, assim, um amontoado de gente, de personagens. Falando em comer, será que o restaurante aí, comidas mesmo são temáticas? Né? E aí, Falta um restaurante. Eles vendem, que já é uma coisa que tem nas lojas da Disney, mas aí eles trazem nos carrinhos pra fora, exatamente pra seduzir as pessoas que estão passando frio no parque. É uma espécie de cobertor com touca. Aqui dá pra ver bem como é que é. Um morrinho. É uma delícia, é muito, muito, muito fofinho. Custa 300 Deve ser o olho da cara. E tem vários animais diferentes. 260 e pouco, né? Reais, né? 260 e pouco reais. É um pouco, é uma lembrança salgadinha. É melhor ficar no frio. Mas é bonito pra você guardar, né, de lembrança, né, do parque, é legal. Escolher. A ovelhinha é muito bonitinha. Tá usando uma ali, ó.
Mas esse ali, ele é só a parte de cima. E esse aqui, ele fica tipo um echarpe, assim, sabe? O mais legal é o de iaque. A ovelhinha mais bonitinha. Esses aqui também são muito bonitinhos. E a gente vai agora pra uma outra parte do parque, porque como o brinquedo ali tá fechado e não abriu ainda, então a gente volta depois pra essa área ali, mas... Cara, muito legal, a área vale muito a pena passar um tempo ali. Quem quiser tirar foto, é tudo muito colorido, muito cenário. Mas pro brinquedo a gente vai ter que esperar um pouquinho e vai ter que torcer pra ele voltar a funcionar, né? Mas de qualquer jeito, Olha ali atrás, ó. O quê? Estacionamento de carro de bebê. Minha gente, estacionamento de carrinho de bebê. Tem um monte lá atrás, ó. Se você quiser, eu vou uma manobrinha ali, ó. Dá R$5 pro frentista Já ali. tá ali ó, no cantinho, ó. Ó, o cara manobra qualquer coisa se quiser, passa uma aguinha, um pouquinho de mamadeira. E o bebê vai por ali, ó. Será que é aí o lugar do poderoso chefinho? Deve ser. Ah, não, mas poderoso chefinho é da Pixar, né? Não é da Disney. É, eu tô trocando as bolas já, tá vendo? Pode fazer um crossover, né? Um crossover. Tá tudo Essa é a certo. montanha-russa de 7 anões, então a gente volta pra essa área aqui. Como a gente falou no início do vídeo, essa é a maior Disney de todas, então é uma área muito grande. A gente ainda tem alguns lugares pra conhecer por aqui. E uma coisa que eu comentei com o Léo é que nos parques, aqui na Ásia, a gente consegue aproveitar mais no sentido de ver as coisas, ver os cenários, parar pra filmar, pra tirar foto, porque é muito mais essa coisa de contemplar os cenários bonitos que eles fazem do que as atrações em si. Porque as atrações, algumas não são tão legais, são mais infantis e tal, então pra gente acaba não sendo assim, não chama imperdíveis, atenção, né? E o que acontece é que a gente acaba conseguindo. O que eu tô vendo aí é que eles estão andando mais e só conseguiram andar em 2 brinquedos. 2 brinquedos, foi. Esse tempo todinho. Agora, quanto será que eles pagaram? Porque pra você ir em 2 brinquedos só, eles estão andando, aí chegou em um, era de pirraia de criança. Foi, então o outro tava fechado. Tava fechado. Porque eu ia até no cavalinho, viu? Saía do cavalo. Vai no cavalinho. Eu paguei, eu quero andar em todos. Mas eu acho que tu ia ser barrado. Essa altura Não tem aqui, altura. 1,10 m. Eu abaixava assim, ó. Ficava bem pequenininho. Aproveitar o parque de um jeito bem diferente do que nos parques nos Estados Unidos, onde geralmente a gente vai assim pelas atrações, então é de uma fila para outra fila o tempo todo. Aqui a gente consegue andar com calma, escolher o que vai fazer. A gente tá passando na frente de um outro quiosque que tem muito mais opção para se esquentar. Além daqueles que eu tinha mostrado antes, tem aqui luvas, cachecóis. Nem dá pra dizer que é um cachecol, é basicamente um lenço, mais sharp, mas de pelinho, olha só que bonitinho. Também dos bichinhos de Zootopia. Agora veja se tem alguma coisa que te chama atenção aqui. Chama atenção? É. Tem um rabo? Rabos. Ué, rabo? De coelho. é o da raposa. E onde é que vai botar? Eu vi uma menina usando Mas, passando pela... Mas era uma mochilinha. Isso é uma mochila. Era feito uma mochilinha. Era o rabo da raposa, né? De Zootopia. E tinha também ali o capacete do... Como é daquele dos cachorrinhos que salva as pessoas? Poxa, agora eu Esqueci o nome. Poxa, depois eu me lembro. Quem tiver lembrado aí, bota aí aquele desenho Ajuda a gente. ajuda a gente. É do cachorrinho que ele salva o pessoal. É alguma coisa cão. Agora eu esqueci. Tempinho atrás foi um desse aqui, ó, que é um bicho preguiça. Ah, sim. E aí, na parte do E-Sharp, você tem uma luva. É. Aí você consegue esquentar as Olha. Legal. mãos. E você consegue colocar até o dedo. Legal. Legal. Sério? Aham, é uma luva mesmo. Uma criança ia ficar o tempo Tem todo. 4 dedos. E a gente chegou aqui na área de Piratas do Caribe e... Opa! Essa região aqui. Tem um lago, tem uma galera pra canoagem, ó. E sai de lá e vai naquela direção. Mas olha só, tem uma ilha aqui com caveiras no meio. Tem A Ilha vários da Caveira da navios ali, Morte. Piratas. Ah, tem, faltava inclusive, um ali, ó, naquela região ali, espetáculozinho. uns tubarões. Né? Muito legal. E a gente veio aqui porque tem um brinquedo. Que é o Pérola que é o Negra, brinquedo né? O Piratas do barco, né? Caribe. Aí eu conheço tudo, viu? Piratas do Caribe. Tô por dentro. Talvez a apresentação seja nos finais de semana. É o que eu ia falar. Sinto falta de uma parte teatral aí, né? Daquela Quando eles estão situação. num dia de semana, quarta-feira, talvez não esteja perdendo algumas Ó, atrações. se for, aproveita para ir agora nas férias. Nas férias é mais fácil você encontrar alguma
alguma episódios que eu atração, assisti, né? de pessoas que Apresentação. são super viciadas em parques e tal, e fazem vídeos especializados nisso, falaram que era, tipo assim, o melhor brinquedo, um dos melhores, pelo menos, que já tinha ido na vida. Então, assim, a gente é obrigado a ir. Expectativas altas, hein? A minha expectativa não tá tão Olha. alta, porque outros brinquedos que essas pessoas falaram que amam, não estão no nosso topo, entendeu? Aham. Porque a gente gosta dos brinquedos mais radicais, mas a gente não pode perder, né? E segundo essas pessoas, esse brinquedo não é igual aos dos outros parques. Então a gente tem que testar, né? Ver se realmente é tão bom assim. Tem que testar tudo. Olha, Piratas do Caribe. Traga uma garrafa de Olha, que legal. Olha, aí sim, ó. pronto. Aí tá certo, olha o tesouro. Parece ser um dos melhores mesmo. Eita, o capitão. Ah, parece que você tá dentro do mar. Tem até algumas cenas do filme, ó. Que massa. Olha. Jack Sparrow! Olha. Tem que dar o braço a torcer. Eles acertaram. Acho que talvez a gente tem que ver o brinquedo, né? Tem outros brinquedos pra gente ir ainda, mas talvez seja um dos melhores do parque. Desse parque, eu acho que sim. É como se fosse uma versão. Não, esse aí deu vontade, velho. Deu muita vontade. Esse daí, eu acho que Muita. assim que eu chegasse, eu já ia correndo logo. E ela pra lá, vamos embora ver desse brinquedo aí, porque vai que tivesse muita gente e não dava tempo de você andar em todos, né? Aí eu digo, ó, vamos logo pra isso aí, seguindo. O negócio, se tivesse vazio igual o deles, aí tava tranquilo, aí dava pra aproveitar todos. Muito melhorada dos outros brinquedos nesse estilo, de que é o barquinho e tem os animatronics e tal. Porque a parte onde tem os telões, cara, é surpreendente. A gente não falou Olha, quanto custam os souvenirs pirata. aqui, a gente falou do cobertor. Um chapéu aqui custa 259 dinheiros, 179 dinheiros. E aqui tem o Mickey Pirata, olha só. E o Mickey Pirata tá saindo 219. Então assim, vindo pra cá, acho que... Agora os souvenirs são muito salgados, viu? O preço Salgadíssimo. é 279, do 300 e lá vai o trem. Agora tem uma coisa que é totalmente baratinha aí, que qualquer pessoa pode fazer. A pessoa que você que tá aí do outro lado, ó, você pode fazer exatamente o que a gente vai fazer agora. Ó. Vamos dar like! Aê! Vamos dar o like no Mini. Ô, gente, dá like aí no vídeo! Não, dá o like aí pra gente e segue o jogo. Com certeza vale a pena. É, vale a pena mesmo, porque pegar um pouco de fila, acho que é um brinquedo que vale muito a pena. É um brinquedo que fica no escuro. Então você tá imerso ali no mundo, o som tava alto, que dá aquela sensação de que você tá ali dentro. E é uma mistura aí do passeio de barco com os animatronics, com Olha, telões. bom. E sempre com uma coisa que eu não quero falar muito assim, pra não estragar, mas acho que poucas pessoas estão assistindo o vídeo porque vêm pra cá. São telões misturados com jogo de luz, misturados com o som, misturados com cenários montados que dão a sensação de que você tá ali dentro mesmo. Imerso, A movimentação, sabe? Então, assim, é realmente uma experiência bem diferente dos outros brinquedos desse tipo. Ah, isso foi informação boa, não foi spoiler não. Isso aí ela só contou uma experiência dela, né? E que, tipo assim, é até legal se você chegar e já chegar sabendo, né? Como é que... Agora eu pensei que eles estavam andando, como se fosse um castelo, alguma coisa assim, um barco. Eu pensei que eles estavam andando, mas era um carrinho que estava levando ele. Isso. Lembra um pouco o do Harry Potter, né? Isso, só que eu acho que é melhor ainda. Muito mais... É muito imersivo. Pra quem curte filmes, séries e assistiu Mandalorian, por exemplo, ele foi filmado utilizando Show. uma tela por trás que chama conhece? The Volume, o volume. E é algo parecido com isso, sabe? A gente meio que tá dentro de uma bola, assim, semicírculo, e aí a tela tá praticamente ao teu redor. Então a sensação de imersão é muito grande. E essa mistura das telas com os cenários é muito bem feita. E aí, conforme o barco vai se movimentando, a tela vai se movimentando junto. E de repente você vê, tem um pedaço do cenário ali perto que tava na tela. Então, assim, é realmente muito doido. É. E todo mundo sentado aqui, porque a gente acabou de passar por um quiosque. Interessante, né? Eles teriam pensado em ter usado uma técnica, né, que a galera usa no cinema, que foi e que foi uma técnica até revolucionária desse Mandalorian, que ganhou até premiação, velho. Botando no parque pra galera, pro povão. É, legal.
Opa, Que peraí. vende coxa de peru. Então tá todo mundo sentado aqui comendo sua coxa de Aí, peru ó. com Tudo sua luva. restaurante. É uma coisa muito tradicional aqui na China, você receber uma luva pra comer as coisas que você vai comer com a mão, assim, sabe? E caminhando por essa área aqui do parque, a gente chega no Camp Discovery, que é um brinquedo que tem uma espécie de arborismo, ó. Daqui a gente consegue ver. Parece ser bem interessante, né? Pra fazer com criança, assim. Muito bonitinho. E o interessante é que não só na Disney tem esses acampamentos, como a gente mostrou pra vocês na Universal, né? Lá tem o Camp Jurassic e é uma coisa parecida, assim. Mas Só aqui que é maior. esse parece ser maior e mais legal, assim, com mais atividades. Bora se bora. Vamos seguindo. Aí tá Aí, legal. opa. Olha. Ei, olha o A gente dragãozinho, voltou aqui vamos pra entrar no remar. parque, nós demos a volta no parque todo. Tem um cara que tá olhamos cansado ali, todas acho que tá as com a cabeça áreas, baixa. E apesar de ser um parque muito grande, Ele tava meio cansado. Acho que Olha pra baixo. ele brincou tanto, assim, não comeu o chifre. Ele comeu o chifre logo lá no começo, aí quando come fica assim. Fica meio. Ou fica com cara de apombocado. assim, Borocochô. né, uma fila, a gente conseguiu fazer algumas atrações. E ainda não são nem 2 horas da tarde. Então a gente vai procurar um lugar pra tomar um café, quando tá friozinho, assim. E não é uma coisa muito comum, assim, a gente poder, digamos assim, desperdiçar um tempo pra sentar e tomar um café e ficar só olhando o parque. E a expectativa era que o parque da China ia ser o mais cheio de todos. É, a gente ficou Das imaginando. reviews que a gente viu. Eu acho que talvez seja essa época. as crianças Só pode ser, correndo. porque não tem outra explicação. Então fica a dica. Venha no final do ano. Essa aqui é uma confeiteira desse Duffy and Friends, sabe? Aham. Ó, Cookie Ann. Ela é confeiteira no desenho. Aí ela tem sua própria padaria da Disney. Ah, legal. Eu não conhecia. Esse desenho eu não conheço, não. Vi também. Opa, tá na hora do bambanche. Tomar um cafezinho Na hora do com rango. chipmunks. Será que eles são bons de Super boca? faturado, com tic-tac ao fundo. Mas é bonito esse croissant, hein? Na Tic-tac. Disney não existem regras. Então a gente vai comer só um croissant de Nutella com amêndoas. E eu pedi um café, e aí se for gostoso a gente pede mais um. Não é um café muito grande, mas aí eu fiquei meio assim, se não for muito bom. Tem umas outras opções lá interessantes. É de plástico? Não, é comida mesmo, de verdade. Não, o pauzinho, a talher. Não. Deve ser, né? De Parece. plástico. Assim, você vai pro parque de diversões e vai ficar se privando de comer? Não, come, faz dieta pra quando chegar em casa. Eu gostei do copinho da Minnie. Vamos embora. Olha aqui, visão bonita do Descobrimos o parque. motivo de as filas aqui demorarem tanto. Eu tava achando estranho, porque todas as filas de personagens estão muito grandes, assim, em tempo de espera no aplicativo e na placa que tem na frente também. E tem muitos personagens espalhados pelo parque e eles passam o dia é o inteiro Pato ali. Donald. Então, os mesmos personagens que a gente entrou, que estavam aqui pra tirar foto e tal, continuam em vários pontos para as pessoas poderem tirar foto. A questão é que não tem tanta gente na fila, só que as pessoas ficam ali, elas fazem vídeo, fazem foto, fazem selfie. pedem isso pra aqui eles mandar demora. beijo. Tipo assim, é um momento demorado, sabe? E pra cada pessoa que vai ali tirar foto. Então, por isso que a fila acaba ficando grande. A gente passou na frente de... Pois é, para atender esse pessoal todo, né? E assim, você tem que ser bem receptivo, né? Você não vai dizer, não posso tirar foto, já é o outro, porque você tá num parque de diversão. Imagina, você leva a sua criança. Mais amigável. Você leva seu filho e tal, não sei o que, chega lá, aí o Pato Donald faz. Vai pra lá. Vai pra lá, que eu não quero não bater foto, não, fica bem ignorante com você. Aí fica complicado, né? onde tem o encontro com o personagem do Linabel e amigos e tal, e tava falando em 3 horas e 40 de fila. 260. Aí sim, Eu viu? acho Nossa. absurdo, mas cada lugar tem as suas características, né? Aqui a galera gosta disso, então. Mas é criancinha, às vezes, quando é fã, né? Daquele personagem. 3 horas e 40 de fila, bicho. o Vai ter pai que e a mãe que algumas áreas tem É. essa daqui, que tem algumas tendas por conta do frio e provavelmente por conta da chuva, e também algumas mesas na área externa que são áreas de alimentação. E aí quando a gente passa, a gente vê as famílias sentadas ali, as crianças descansando, comendo. A gente não viu restrição em relação a trazer comida pro parque, e a gente trouxe uma garrafa de água Ótimo. também, não teve problema nenhum. Tem alguns parques que não permitem, aqui foi tudo super tranquilo. E a gente vê muitas pessoas trazendo aí uma bolsa com... Eu gostei muito da energia do rapaz ali. Eu acho que se eu tivesse aí, eu tava dançando junto com ele. Tava ele pra lá e eu pra cá. A gente tem a mesma vibe.
toda a farofa do dia, sabe? Mas a gente então, tem até alguns snacks aqui na mochila, não teve problema, né? Eles olharam. a gente trouxe um salgadinho de Ah, aipim, a gente dá uma trouxe musiquinha que ele sai dançando. chocolate, essas coisas assim, não teve problema. E agora nós vamos nos render e pegar a fila. Agora tá menor, ó, 35 minutos. Vamos para a Montanha dos 7 Anões. Não, essa informação aí é importante que ele falou. Eu tava conversando aqui, me prometendo. Mas, tipo assim, você pode entrar com comida, né? Então, ou seja, já é um custo a menos se você, tipo, for mochileiro, né? E estiver fazendo vlog aí de viagem pelo mundo, porque é um custo, velho. Comida, você vê ali que uma lembrancinha dá 300 reais. Pouco. Aí você já economizar no rango, é legal. Já que nós temos uma fila de 35 minutos, vamos comer um snack. Uma coisa diferente que vimos no mercado e compramos Aí, ó, tá vendo? Eles com São a comidinha. palitinhos com Que uma isso? calda, assim, de... Snack. Chocolate? Ah, cara, é boa. É bonzinho. Tem gosto de Aí o bolacha? palito você enfia no chocolate. É uma bolachinha. Mas assim, aqui eles não sabem ser normais na comida, sabe? Porque assim, você imagina que isso aqui vai ser doce pra comer isso aqui que é doce. Aí não, é salgado isso aqui. Mas é que assim, é o normal pra você. Pra eles, o normal é ser um pouquinho É, salgado, isso aí. doce não muito e um pouquinho dos dois, entendeu? É isso aí, é questão cultural, meu amigo. É normal pra gente do Ocidente, né? A gente imagina justamente da forma que ele falou, que seria tudo doce. Ah, mas eu gosto de misturar salgado com doce. Um queijinho assim, ó, com um pedacinho de goiabada. É, maravilhoso. Mas aí... E você gostaria do salgado com doce ou tudo doce? Diz aí pra gente, conta aí qual é a sua preferência. Sim, né? Mas eu Mas acho que combina uma bolachinha salgada com uma calda doce, por exemplo. Olha, ela já achou que combinava. Olha, como é? Os anões. Os anõezinhos da Branca de Neve. Vai-se esse embora aí no eu queria. trenzinho. Olha aí, é temático, ó. Que rainha lá. Olha esse Olha. Legalzão, viu? Na verdade, aquilo ali é o... Como é? O meio de transporte dos anões, né? Que eles vão para as minas, né? Legalzinho, velho. Quero ver entrando na mina. Melhor a menina respirando fundo ali. Essa é uma montanha-russa bem de boa, bem gostosinha assim, calminha. Tanto que tinha uma moça muito grande atrás da gente. Né? A melhor parte da montanha-russa foi a menininha. Ah. Super empolgada. Ela quase fazia um coração. E ela, yeah! E ela é muito Não, bonitinha. pra porque tem ela uma parte foi externa, é só que tem uma parte que é adrenalina mais mil. tranquila, que é por dentro, como se você estivesse passando dentro da mina, onde os anões estão trabalhando e tal. É bem legal. fofinho. Uhum. E pra quem tem medo, assim, de quedas muito altas e tal, as quedas nessa aqui não são tão... Falar em anões, né? Recentemente, né? Estreou a Branca de Neve. Eu tô entrando aqui porque eu quero ser bem polêmico. Um monte de pessoas não gostou. Eu vi um monte de pessoas reagindo na internet e dizendo que não gostou. Pois eu adorei. Eu gostei. A gente adorou a Branca de Neve. Gostei. Só a Gal Gadot que teve uns negócios meio estranhinho, né? Lela lá e tal. Mas é questão de interpretação mesmo. Mas de resto, show de bola. Dá pra assistir tranquilo. É porque o filme é feito pra criança, né? Aí muito adulto assistiu e não gostou, né? Mas eu adorei. Tem uma criança aqui dentro. Sabe? Então ele não pega muita velocidade. É bem tranquilo. É bem montanha-russa pra quem quer levar criança ou pra quem né, tem um pouquinho de Olha. medo e tal, quer começar a se soltar, é uma boa opção. E Olha, agora tem outra lá vamos atrás, ó, ver brincando que só. Ainda tem poucas luzes, então conforme vai escurecendo, a gente vê que algumas coisas começam a ligar. Basicamente a gente já fez todas as atrações. Zootopia não reabriu o brinquedo. Então agora a gente pode repetir algumas. Vamos passear um pouco mais pelo parque até a hora de acender as luzes da árvore de Natal. Tem um showzinho quando começa a escurecer. Vamos acender as luzes da árvore Vai de ter Natal. showzinho. Ai. Olha, é da... E agora vem a pergunta: qual dos caminhos iremos escolher? Essa é a escolha né? de um Qual milhão do caminho? Que bom seria. Não, porque daí Da você Alice, passa, né? isso é muito ruim. Do Pai da Maravilha. Ó, sabe parece onde quer uma chegar? entrada, outra saída. Qualquer caminho serve. Essa é uma das Qualquer frases mais caminho clássicas de Alice no País das Maravilhas.
E até por isso o labirinto. Legal. A Alice pergunta pro coelho, diz que ela tá perdida e quer saber pra onde é que ela tem que ir. E aí o coelho pergunta, mas aonde que ela quer ir? E aí ela fala que ela não sabe. Aí ele responde, pra quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. De você ter um planejamento e saber pra onde você vai. Ter um objetivo. Exatamente. É isso aí. Essa aqui é Tudo uma na área vida a muito pessoa bonita. tem que A ter gente mostrou lá foco de cima. e objetivo. Tem que ter a situação. Você tem que ter trilhar, né? O caminho certo, saber onde quer chegar e seguir. E seguir que um dia você consegue. Né? Não siga qualquer caminho doido pelo meio do mundo, não. Não, tenha cuidado. Saiba onde você quer chegar e siga o caminho certo. E não vai envergonhar nem seu pai nem sua mãe. Antes, né? Mais aqui de baixo. Acho que é uma das áreas mais bonitas. É. Detalhes, assim. A rainha de copas aqui no meio. Aí os jardins super bem cuidados. E daqui a gente consegue ver o castelo. Olha Que só. lindo. Tudo tem o coração. Aham. Tem no chão, tem aqui na grade, tem os coraçõezinhos. Em tudo tem coração de flor, sabe? É interessante que essa é uma outra história, como a gente comentou do Toy Story, né? Que apesar de ser um desenho, ele é mais pensado para adultos, né? Do que para crianças, às vezes. Tanto que ele é cheio de mensagens meio escondidas, assim, nas entrelinhas, sabe? Liminares. Ai, mas é bonito. É bonito. Mas até agora, o que eu mais gostei foi o dos Piratas do Caribe. Esse daí, ele poderia ter personagens dentro desse labirinto aí, né? Personagens vivos e pessoas, né, vestidas, que ficaria mais legal, mais dinâmico. Não só o labirinto para você andar, tirar foto. Desse aí da Alice, né? Aí passou por Zootopia, passou por Toy Story, Piratas do Caribe, o Tron. O Tron é divertido também. Agora imagina, você tá aí, passando por esse labirinto e de repente encontra como aquela lata, o personagem que é uma lata de lata, como é o nome? Agora eu esqueci. Do nada você dá de cara com o personagem, deve ser muito legal. Chegou? Vamos embora. Aqui não é bonita, é do Avengers. Pô, gente, quando É chega... mais bonita. Super faturado, Paga né? Como conta. tudo aqui na Disney. Não adianta. A única coisa Mas se a gente barata. pensar em dólar, vamos fingir que... Não é, porque é do Iron Man, entendeu? Pipoca de caramelo Não. pra minha alegria e tristeza do moleque. Não, R$32 e um palmo de pipoca. R$32. Sim, filho. 3 pipocas dentro de um pacote de milho, velho. Rapaz, o negócio é um pouco caro aí, viu? Imagina você soltar seu menino aí e o menino sair comendo Eu pipoca. quero birrar. Eita, Melhor meu levar o Deus. lanchinho na bolsa. Mais em conta. É porque a gente não achou de sal, de manteiga, assim e tal. Só com gosto de milho. E agora a gente vai lá pra trás do parque pra ver acender a árvore. Aí assim, tem alguns sabores de pipoca diferentes, assim. Nesse lugar ali tinha de maçã verde, tinha sabor milho, que a gente mostrou pra vocês, né? Tem de coco. Mas não tem as salgadas legais que tem no Japão, por exemplo. No Japão tem uns sabores bem legais, salgadas. Tipo camarão, curry. Aí que não tem. Pipocas do Japão são melhores. Tá vendo? Agora tá explicado porque eles botaram que era pipoca sabor milho. Porque tem de maçã Tem de vários verde, sabores, né? tem de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Não, eu tô chutando. tem de várias coisas aí. Diferentes, de gosto peculiares. Olha o castelo, que coisa linda. Vamos ver esse castelo aí. Olha aí. Olha, era isso que eu queria ver. Espetáculo, luzes. Luzes. Muito brilho. Show. Olha. Olha, apresentações teatrais. O Mickey. Como é? Aqueles 2 roedorzinhos que eu esqueci o nome agora. Acabamos de ver o acendimento da árvore de Natal. Muito bonita a apresentação, mas tudo em chinês, né? As músicas até eles intercalam, algumas em inglês, mas todas as conversas, os diálogos são em chinês. Só que assim, é muito fofinho. Mas pra mim o mais engraçado é que o Mickey e a Minnie, eles não são, tipo, a atração principal, sabe? Eles colocam os ursinhos no palco também e muita gente, tipo assim... Espera os ursinhos, E pra vocês terem noção, agora são 5h35. Cara, olha isso, 5h35 da tarde e
parece que é, sei lá, 9, 10 horas 10 da da noite. noite. É impressionante o quão cedo escurece aqui. E agora que tá tudo escuro, a gente tem que fazer o quê? Voltar lá na montanha-russa do Tron. Vai dizer, essa região aqui fica muito mais massa. De novo? Cara, é muito mais legal. Olha isso, porque daí realmente parece o cenário do filme. Assim, eles estavam falando de escurecer cedo, mas escurecer cedo porque depende do lugar, da região onde eles estão, né? Porque a gente reagiu a um vídeo, vou até deixar para vocês aí no final do vídeo, depois eu deixo isso, que deu 10 horas da noite e ainda tava claro. Foi. No finalzinho eu deixo para vocês vão ver. Filme, sabe? Tem essas cores neon fortes, assim. Tá tão vazio que a gente pode voltar e de dia, voltar de noite. É. Certo? Então bora fazer essa montanha-russa no escuro agora. Segue! Eita, porque eles fizeram de Vai dia, seguindo. né? Agora vai ser à noite. Eles vão seguindo ali as trilhas tudinho. Vamos embora. Legal, velho. Parece. Agora a noite é bem mais interessante por conta das luzes, né? Desistimos. Ainda teríamos mais Oxi. aí umas 2 horinhas pra ficar dentro do parque, 1h30. Tá acontecendo uma parada agora. Mas a gente conseguiu aproveitar muito, a gente andou muito. Afinal de contas, como tinha pouca gente, assim, resguardadas as proporções, a gente conseguiu aproveitar muito bem. A gente fez o brinquedo Toy Story mais uma vez, do Buzz, e fez o brinquedo a montanha-russa do Tron mais uma vez. Então, aproveitamos bem. Vamos sair agora. A gente chegou. Eu já tava me perguntando por que eles desistiram, né? Mas eu acho que todo mundo que já foi para algum parque de diversão já fez essa opção. Não, é lá que tem horário, A né? hora pra fechar, né? Tá hora pra fechar, aí a gente faz, não, então a gente vai para aquele pro último que é o melhor. Aí termina desistindo de alguns outros, né? É isso aí, tem que abrir mão de uns pra seguir. Em Disney E a Town, outra? que seria uma espécie de Disney Springs ou Downtown Disney aqui na China. Tem vários restaurantes por aqui, tem restaurante tradicional chinês, do lado de cá tem um Cheesecake Factory, e aqui também é tudo decorado de Natal. Ah, e ali tem o restaurante do Pato Donald, olha só. Eles não podem servir pato ali, né? É verdade, né? E aqui na China... Fiquei preocupado. olha só. Como eu havia prometido antes, eu vou estar deixando aqui para você conferir a região mais restrita da China. Lá você vai conhecer o povo Uigur. Mas uma coisa curiosa que você verá nesse vídeo é a posa da bunda de uma cabra. Confere aí, te vejo lá. A popozuda. A popozuda. Uou!